Olá, eu quero compartilhar neste domingo de Páscoa, nós chamamos de domingo da ressurreição. Quero compartilhar um texto acerca da ressurreição, compartilhar com você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 11. Eu peço que você abra a sua Bíblia onde você estiver, em casa, para que nós possamos meditar um pouco, estudar um pouco esse texto. Um determinado pastor dos Estados Unidos disse o seguinte acerca da ressurreição: fechamos nossa mente a considerações banais, como a questão da ressurreição de Cristo. Se os fundamentalistas desejam acreditar nesse absurdo, não temos objeções, mas temos coisas mais importantes para pregar. Veja o que esse pastor chegou a dizer. Ele não acredita mais que Jesus ressuscitou. Chamamos isso de teologia liberal. Os liberais não acreditam nos milagres das Sagradas Escrituras. Mas isso não é novidade. Em toda a história da igreja, a doutrina da ressurreição foi, de certa forma, atacada. Tudo aquilo que diz respeito a Cristo, sua natureza, sua obra, sua encarnação, morte e ressurreição, sempre foi atacado pelo mundo, por Satanás e por seus demônios. Esse texto que nós iremos estudar fala sobre a ressurreição e sobre como a ressurreição, a doutrina da ressurreição de Cristo, é central para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, é necessário que a gente tenha uma visão panorâmica do livro no qual o nosso texto está inserido, de 1 Coríntios. Acompanhe a estrutura de 1 Coríntios. 1 Coríntios começa com uma introdução, no capítulo 1, verso 1 ao 9, e aí já começam as grandes divisões. Cada uma dessas divisões, o apóstolo Paulo vai trabalhando um problema importante daquela igreja. Nós podemos dizer que Coríntios, a igreja que estava nessa cidade, era uma das igrejas mais problemáticas da Escritura, se não a mais problemática. No capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, verso 21, nós vemos a grande primeira divisão, que nos mostra exatamente uma divisão, uma facção, algumas facções que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. No capítulo 5, verso 1 até o 6, 20, Paulo trata do relaxamento moral daquela igreja. Havia alguns casos terríveis na igreja e o apóstolo Paulo ensina ali aqueles crentes como tratar isso. No capítulo 7, que é um capítulo longo, que tem 40 versículos, Paulo trata de questões relacionadas ao casamento, ao solteirismo e perguntas que crentes poderiam fazer relacionadas a essas duas questões. Capítulo 8, verso 1 até o capítulo 11, verso 1, Paulo trata da questão da comida sacrificada aos ídolos. Afinal de contas, naquela cidade havia ali pessoas que ofereciam sacrifícios de animais aos ídolos e depois esses sacrifícios eram vendidos nos mercados, nas feiras, e os crentes não tinham outra opção, eles tinham que comprar aquilo. Então havia uma discussão em torno dessa questão. Paulo trata sobre isso nesse trecho que eu citei. No capítulo 11, verso 2 até o capítulo 14, verso 40, Paulo trata da questão litúrgica daquela igreja. Havia diversos problemas ali relacionados aos dons espirituais, uma igreja em que muitos queriam profetizar, muitos queriam falar em línguas e assim por diante. O apóstolo trata deste problema também, mostrando que havia uma falta de unidade na igreja e especialmente mostrando que o maior dom que estava sendo negligenciado e deveria ser buscado, o maior dom que é o amor. Por último, está a grande exceção, o grande problema aí que Paulo trata, que é exatamente o alvo do nosso estudo de hoje. Paulo trata sobre um problema relacionado à ressurreição. Isso está no capítulo 15, vai do versículo 1 até o versículo 58. Veja que é um trecho bastante longo aí, onde Paulo trata dessas questões. Antes, até mesmo de entrar no texto, é necessário também que a gente observe algumas informações contextuais, para que a gente entenda o problema ali que Paulo está querendo tratar. A gente já sabe que o problema é quanto à ressurreição. Então, é necessário que a gente entenda qual é a relação da ressurreição com o cristianismo.
A ressurreição ela é importante para o cristianismo? Essa é a primeira questão que devemos pensar. Sim, ela é extremamente importante. A resposta é essa. Se Jesus não ressuscitou, então não há cristianismo. Na verdade, a ressurreição é o grande diferencial do cristianismo. Essa doutrina não é trabalhada por quase nenhuma outra religião. Por quê? Porque as outras religiões têm a tendência de valorizar muito o aspecto não físico e de desvalorizar o aspecto físico. E quando falamos de ressurreição, falamos do levantamento do corpo, daquilo que é físico, né? Isso é ressurreição. A palavra ressurreição, na verdade, literalmente aqui no texto grego, é o levantar. Então, se referindo ao levantamento do corpo que outrora estava morto. É necessário que nos perguntemos também a respeito do problema que aquela igreja vivia. O apóstolo Paulo está, de alguma maneira, reavivando este tema naquela igreja. Ele havia fundado aquela igreja, pregado sobre as doutrinas bíblicas, mas por algum motivo aqueles crentes não acreditavam mais na ressurreição. Em que sentido? Não no sentido de que eles não acreditavam mais que Jesus ressuscitou. Parece que nisso eles acreditavam. A questão é que eles não acreditavam mais que aqueles que morreram agora um dia serão ressuscitados. Então parece que esse era o problema, né? Por quê? Afinal de contas, aquela igreja estava num ambiente greco-romano, extremamente influenciado pela filosofia greco-romana, e a filosofia daquela época, a ênfase era do valor àquilo que é espiritual e da rejeição daquilo que é material. Então, para eles, para qualquer cidadão ali greco-romano, a ideia de que o corpo físico era uma coisa boa, essa ideia era uma ideia absurda. Por isso, era natural que algumas pessoas abraçassem ao cristianismo, mas não deixassem de acreditar em algumas filosofias. Então, eles diziam que eram cristãos, mas acabavam não acreditando na necessidade da ressurreição, porque que necessidade haveria de ressuscitar no corpo se o corpo é uma coisa ruim? Então, Paulo procura corrigir essa visão errada destes crentes. E com um texto bastante interessante, todo este capítulo é um capítulo muito importante, é o trecho mais importante da Bíblia quando relacionado a esse assunto da ressurreição em termos doutrinários, em termos de ensinamentos. Portanto, o objetivo do apóstolo Paulo aqui é mostrar que a centralidade da ressurreição para o Evangelho argumenta a favor da ressurreição dos mortos. Então, se Cristo ressuscitou e ele ressuscitou, então os mortos ressuscitarão. Paulo quer então, nesta primeira perícope, nesse primeiro texto que é alvo do nosso estudo, versículo 1 até o versículo 11, ele quer então comprovar que Jesus ressuscitou. Ele dá aqui os argumentos para este fato que, segundo o apóstolo Paulo, e para todos os cristãos também, é um fato incontestável. Jesus ressuscitou. O primeiro argumento do apóstolo Paulo, e eu quero compartilhar com você, peço que você acompanhe na sua Bíblia aí, a leitura, é que a ressurreição de Cristo é uma doutrina apostólica. A ressurreição de Cristo é uma doutrina apostólica. Isso está no versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 e 2 diz o seguinte: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Paulo está apontando aqui para a possibilidade de alguns destes crentes ter tido somente uma fé vazia, uma profissão falsa. Isso acontece nos nossos dias também. Nem todas as pessoas que estão espalhadas pelas igrejas, ou nem todas as pessoas que dizem acreditar em Deus, são de fato pessoas que foram convertidas. Muitas dessas pessoas professam a fé cristã sem, na verdade, crer verdadeiramente no cristianismo. Mas, de acordo com o argumento que queremos levantar aqui, Paulo está dando a ênfase de que ele recebeu essa doutrina e passou para aqueles crentes. Portanto, a doutrina da ressurreição não deve ser abandonada porque é uma doutrina apostólica. Isso é importante? Claro que é importante.
Afinal de contas, a igreja vivia de acordo com as doutrinas apostólicas. Nós podemos perceber isso, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 42 e tantos outros textos que nós vamos ler aqui na sequência. E a aplicação importante para nós nesse ponto é que precisamos permanecer também nas doutrinas apostólicas. E aí eu vou usar o texto de Atos 2,42 para exemplificar isso. Esse texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, é costume da igreja primitiva perseverar, permanecer nas doutrinas apostólicas. Paulo está mostrando para estes crentes, aqui em Corinto, que ele recebeu essa doutrina. Essa doutrina é uma doutrina apostólica. Isso é importante também, eu exemplifico isso com Efésios capítulo 2, verso 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja que Paulo aponta como fundamento da igreja os apóstolos e os profetas. Não havia nenhuma discrepância, diferença entre o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Os dois formavam a base da igreja, apóstolos e profetas. Os profetas que interpretaram canonicamente, por inspiração, aquilo que os profetas disseram. Os apóstolos interpretaram aquilo que os profetas disseram. E Jesus é a principal pedra dessa base, desse alicerce. Por isso a importância, irmãos, de permanecermos nas doutrinas apostólicas. É um erro, portanto, ficar buscando novidades. Não podemos inventar doutrinas. Não podemos introduzir uma doutrina na igreja apenas porque parece interessante, parece legal, ou porque pode atrair muitas pessoas. Não, nós não devemos fazer isso. Nós devemos ficar plantados e plantar os nossos pés nas doutrinas apostólicas. Nos nossos tempos, as pessoas têm fugido disso. Paulo disse a respeito dos nossos tempos, por exemplo, em 2 Timóteo 4:3, onde ele disse o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Haveria um tempo, e esse tempo chegou, em que as pessoas não querem mais saber do verdadeiro evangelho e da sã doutrina, a doutrina apostólica. Elas querem inventar as suas próprias doutrinas, seguir o seu próprio caminho para a sua própria perdição. É isso que nós devemos evitar. O segundo argumento do apóstolo que eu quero compartilhar com os irmãos é que a ressurreição de Cristo é embasada pelas autoridades da Escritura, ou pela autoridade da Escritura. Acompanhe o verso 3 e 4, que diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas não só morreu, verso 4, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo está argumentando, então, que a ressurreição de Cristo não é algo que não foi um plano B de Deus, não foi algo que foi feito de uma hora para outra, isso foi planejado. Deus planejou enviar o seu Filho, que ele morresse e que ele ressuscitado, e Deus deixou isso claro através de profecias nas Escrituras sagradas. Nós vemos isso em diversos textos, por exemplo, Isaías 53, por exemplo, também Salmo 16:10, que diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o Salmo está dizendo que o santo, o Messias, não ficaria na sepultura, ele não ficaria na corrupção, ele ressuscitaria. A prova disso é que Pedro usa este mesmo Salmo em Atos para argumentar a favor da ressurreição de Cristo na sua pregação em Atos dos Apóstolos. Mas eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 24. Gostaria que você acompanhasse onde você estiver. Lucas 24, verso 25 e 27. Jesus falando da ressurreição para os dois discípulos que andavam no caminho de Emaús. E diz o seguinte, Lucas 24, 25 e 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Jesus, compartilhando com os discípulos que ele morreu e ressuscitou de acordo com as Escrituras sagradas. Por isso, a ressurreição é tão importante. Um certo missionário metodista conta uma história triste, mas uma história interessante para nós. No século XVII, o Império Japonês perseguia muito os cristãos. E o imperador odiava os crentes. Ele reservou uma cidade para que pudesse enterrar os crentes ali, e cerca de 11 mil crentes foram enterrados ali. Só que o detalhe é que eles foram enterrados, os seus corpos separados de suas cabeças. A ideia daquele imperador era que na ressurreição, aqueles crentes não ressuscitariam porque os seus corpos estavam separados. Sabemos que isso não é verdade. A ressurreição é um grande milagre. E Deus há de ressuscitar os corpos dos seus filhos, seja do jeito e onde eles estiverem. Mas qual a aplicação desse segundo ponto? A aplicação é que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Jesus apelava às Escrituras sagradas. Ele disse que ninguém poderia conhecer ele senão pelas Escrituras. A autoridade da igreja tem o seu papel, os líderes da igreja têm a sua serventia e autoridade. Mas as Escrituras sagradas estão acima disso. A Escritura está acima da igreja, de modo que as Escrituras sagradas são a nossa única norma de fé e de prática. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com todos é que, além de tudo isso, Paulo argumenta aqui que a ressurreição de Cristo foi amplamente atestada por testemunhas oculares. Ou seja, Jesus ressuscitou e pessoas viram Jesus ressuscitado. Isso está no verso 5 e vai até o verso 11. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Verso 5. Que apareceu a Cefas, ou seja, Pedro, e depois aos 12. Jesus apareceu depois de ressuscitado. Verso 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Paulo está falando de uma questão aqui que não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, que Jesus apareceu para 500 pessoas. Verso 7, depois apareceu a Tiago, então a todos os demais apóstolos. Por que Paulo destaca que Jesus apareceu a Tiago? Esse Tiago aqui não é o Tiago que era dos 12 apóstolos, mas o Tiago, irmão de Jesus. E exatamente pelo fato de que em João 7,5 relata que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Ora, isso nos leva a entender que Tiago e também Judas, que não é o Iscariotes, mas Judas, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, eles passaram a acreditar em Jesus depois que Jesus ressuscitou. Tamanho poder da ressurreição de Jesus Cristo. Verso 8 diz o seguinte: e por derradeiro de todos apareceu a mim como a um abortivo. Por último, Jesus apareceu a Paulo. Você poderia se perguntar, poxa, Jesus apareceu por último a Paulo, mas depois disso, João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, não diz que viu Jesus? Sim, isso é verdade. O fato é que Jesus apareceu a Paulo fisicamente. Paulo foi o último a ver Jesus fisicamente, em carne e osso. Já João, em Apocalipse, ele viu Jesus em uma visão. Ele não viu Jesus fisicamente, ele viu Jesus em uma visão onde Jesus estava glorificado. Então, Paulo foi o último a ver Jesus fisicamente. Isso, na verdade, era até mesmo um argumento para o apostolado de Paulo. Porque o ministério apostólico cessou com o último apóstolo, que foi o apóstolo Paulo. Depois disso, as igrejas passaram a ser lideradas por pastores e presbíteros. Aqueles que se denominam, então, hoje em dia apóstolos, eles estão mentindo, pois o ministério apostólico estava ligado a pessoas que foram chamadas por Jesus fisicamente e aqueles que escreveram a escritura do Novo Testamento. Sabemos que Jesus não apareceu para ninguém fisicamente, não é verdade? Porque se ele diz que apareceu, se Paulo diz que Jesus apareceu por último para ele,
Então Jesus não apareceu para mais ninguém fisicamente depois disso. E sabemos que a Escritura está completa, que Deus não está inspirando textos por aí, os quais possamos acrescentar às Escrituras sagradas. E Paulo, então, resumindo essa questão do nosso terceiro ponto, ele enfatiza essa questão de que a ressurreição de Cristo ela foi também atestada por testemunhas oculares. Pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. Lee Strobel é um jornalista, um pesquisador americano. A história dele é bastante interessante, pois ele sempre foi uma pessoa que odiou o cristianismo, sempre foi um ateu, até o determinado dia em que a esposa dele se converteu. Ele ficou bastante zangado com isso e ele colocou no seu coração que ele deveria estudar sobre a ressurreição para acabar com essa doutrina e colocar um fim na fé da sua esposa. O que aconteceu foi o contrário. Ele acabou se convertendo ao Senhor, acabou se tornando um cristão, porque ele viu que havia não só evidências da fé que Jesus ressuscitou, mas havia também outros tipos de evidências que apontavam para a ressurreição de Cristo. Tanto é isso, é verdade, que houve um filme que foi lançado em 2017 chamado Em Defesa de Cristo, que conta a história desse jornalista. Aproveite a quarentena para ver este filme Em Defesa de Cristo e assim você vai poder ser edificado. O que nos ensina esse terceiro ponto? Nos ensina que a nossa fé ela é atestada pela realidade. Nós acreditamos em Cristo pela fé. Fé significa que nós não vimos. Mas isso não quer dizer que não tenhamos argumentos da realidade. Pelo contrário, quando nós olhamos para a realidade, podemos perceber que somente o cristianismo tem uma cosmovisão, e é uma cosmovisão que pode dar respostas a todas as áreas da vida do ser humano. Só o cristianismo pode fazer isso. Nós vimos isso na nossa sociedade de forma abrangente, pois os primeiros hospitais, as primeiras universidades, as primeiras pessoas a buscarem a questão do direito do ser humano, elas se embasaram no cristianismo para poder lutar pelas igualdades e assim por diante. Sim, foi Jesus. É no Evangelho que nós vemos que não há diferença substancial entre homem e entre mulher. Não há diferença substancial entre jovem e velho. É no Evangelho que nós vemos que todas essas pessoas são iguais em Cristo Jesus. Por isso, é só dar uma olhada no Ocidente e no Oriente que você vai ver que os países influenciados pelo cristianismo têm mais liberdade, têm mais separação da esfera do Estado e da igreja, tem mais indícios benéficos de coisas que foram aplicadas na realidade e deu certo. Sim, nós acreditamos pela fé, mas a nossa fé pode ser atestada pela realidade. Afinal de contas, por que a nossa sociedade é contra o roubo? Por que a nossa sociedade é contra o assassinato? Tudo isso veio do próprio cristianismo, todos esses padrões éticos. Por isso, deveríamos acreditar, mas deveríamos entender também que não há outra resposta mais fidedigna e real para a humanidade que não seja o cristianismo. Sendo assim, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre a ressurreição de Jesus Cristo e como ela é central para o Evangelho. De forma que acreditamos na ressurreição de Cristo e, consequentemente, na futura ressurreição dos mortos. Porque essa doutrina é uma doutrina apostólica, é uma doutrina bíblica e que condiz com os fatos da realidade. Devemos, portanto, nos alegrar neste domingo da ressurreição. Porque Cristo vive. Ele está vivo em nossos corações. Ele está vivo aí com você. Nós podemos nos render a Ele, nós podemos adorar a Ele. Não estamos diante de uma imagem tão somente, ou não estamos diante de um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa parecida com isso. Nós estamos diante de alguém que morreu, mas ressuscitou. Cristo vive. Cristo ressuscitou. Como diria um belo cântico, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. A nossa vida está na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se alegre com essa esperança. Em meio a todas as adversidades, em meio a essa pandemia, se alegre porque nós temos a maior esperança. Eu quero orar com você neste momento. Ó Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, pela verdade da ressurreição. Na nossa oração, pedimos que o Senhor alegre o coração dos teus filhos que estão nos ouvindo, porque temos evidências de que o Senhor ressuscitou. E também aquele que não teve encontro com o Senhor, que ele possa ter essa esperança maravilhosa em meio a tantas notícias ruins, em meio a essa crise política, econômica. Ó Pai, em meio a tantas mentiras, nós temos a esperança em Cristo Jesus. Em tudo e por tudo louvamos a Cristo e te adoramos através de Jesus Cristo, que ressuscitou e vive eternamente. Amém. Que Deus abençoe